Olá! Nessa série de programas Educação Continuada, vários especialistas convidados falam sobre novas formas de aprender e destacam que, no tempo atual, o desenvolvimento de competências é o maior desafio da educação. No programa de hoje, o professor Luiz Carlos de Menezes fala sobre as competências e como a escola deve promovê-las. Trata também de como o professor se forma para essa atividade. Luiz Carlos de Menezes é físico, educador e professor da Universidade de São Paulo, USP. Vamos à palestra. Já no fim da educação infantil e, sobretudo, ao longo dos primeiros anos do ensino fundamental, a ênfase é no letramento, ou seja, na alfabetização propriamente dita, na alfabetização matemática e, portanto, se desloca o esforço de ensino e aprendizado para o domínio de linguagens, para as competências que eu chamaria de expressivo-comunicativas. Você aprende a se comunicar e aprende a se expressar. Aliás, são duas coisas diferentes, né? Eu me expresso quando eu me afirmo, eu me expresso quando eu exponho um particular jeito de ver o mundo, por exemplo. Agora, na expressão e na comunicação, o domínio de linguagens é absolutamente essencial. E essas linguagens não são só as linguagens da escrita ou da fala. São as linguagens do gesto, as linguagens do corpo, são as linguagens gráficas, as linguagens matemáticas, o domínio de percentagens. Todas essas formas essas diferentes formas de linguagens são ampliação, por assim dizer, da linguagem verbal. São elementos da cultura humana. A cultura humana se desenvolve ao longo de gerações, e aí é interessante olhar isso até de uma perspectiva histórica e social. A cultura de um povo, a cultura envolve aspectos, às vezes, de convicções religiosas, envolve formas de se estabelecer relação afetiva, de namorar e casar, de fazer amigos. Isso não foi assim o tempo todo ao longo da história e não é igual em qualquer sociedade. As formas de relacionamento que ainda são fortemente marcadas pelas competências socioafetivas, elas dependem das competências expressivo-comunicativas. Quando se vai para o âmbito profissional, às vezes certas linguagens, no caso, por exemplo, de um profissional de cinema ou de televisão, e das artes cênicas em geral, a imagética é quase que uma qualificação profissional específica aí, não é só o domínio e a manipulação de imagem que qualquer ser humano certamente executa. Quando se vai para etapas mais avançadas da educação, o domínio de linguagens acompanha também, e as linguagens podem se tornar muito abstratas, algébricas, geométricas, etc., na matemática, ou filosóficas e sociológicas no pensamento social. Na realidade, toda vez que se utiliza uma linguagem nova, uma linguagem específica, dificilmente se mantém. Você às vezes pode estar no interior de uma certa disciplina. Então, a geografia física vai fazer uso de linguagens do desenho, da projeção, da descrição de um ambiente. No entanto, quando você passa para a geografia humana, ela já transita para elementos de economia, para elementos de saneamento, para elementos de política. E, portanto,
as linguagens do interior de uma ciência humana ou ciência natural, frequentemente transbordam, especialmente quando estão aplicadas num contexto onde o disciplinar já não dá conta. Quando se avança ao longo da educação fundamental ainda, sobretudo da quinta série em diante, o que era o esforço, sobretudo, do domínio de linguagens, se transporta para os conhecimentos. E da quinta série em diante, e nem sempre feito da melhor maneira, há um recorte disciplinar muito mais claro. Então, em muitas escolas, é a professora única, a mestre-escola ou o mestre-escola, quem conduz uma turma de alunos até a quarta série. Da quinta em diante, geralmente, é o conhecimento disciplinar e, portanto, o cognitivo, ou cognitivo-interpretativo, é que vai dominar a cena. Então, o conhecimento matemático é trabalhado em separado do conhecimento de línguas, do conhecimento histórico-geográfico. Essas coisas são importantes porque se tratam daquele afunilamento e aprofundamento do conhecimento. Mas é preciso que em cada disciplina, e muitas vezes não só nelas, mas nos projetos interdisciplinares, e aí é preciso um esforço da escola, se faça a articulação interdisciplinar que vai articular o conhecimento com a capacidade interpretativa. Como é que se poderia ilustrar isso? Uma coisa é eu ter um certo conhecimento de história e saber classificar períodos históricos, ou saber reproduzir informações. Isso seria completamente insuficiente. O conhecimento de história deve me permitir interpretar determinados processos. Então, saber o que foi, digamos, a abertura dos portos às nações amigas, um dado da história do Brasil ligado, digamos, com a vinda de Dom João VI para o Brasil. A compreensão disso em associação com o poderio econômico inglês na época, a busca de mercados globais para esse poderio inglês, essa capacidade interpretativa é de fato o conhecimento que vira competência. Vamos ver se a gente olha esse exemplo com cuidado. Uma coisa é decorar a data e o significado formal da abertura dos portos às nações amigas. A outra é reconhecer naquele período a industrialização inglesa e, portanto, uma enorme capacidade de produção, digamos, de têxteis, e o fato de que era nos outros países, nas colônias, e no caso numa colônia de Portugal, que era o Brasil, a Inglaterra queria um mercado para os seus têxteis. Então, essa tal da abertura dos portos às nações amigas, com ou sem aspas, mostra uma condição econômica já global na época que nos alcança. É diferente de decorar um item. Essa competência cognitivo-interpretativa interessa desenvolver num tópico de história. Portanto, história não é para ser memorizada, é para ser compreendida e para permitir interpretar outros processos históricos, não necessariamente naquele período. Essas competências que se entrelaçam, socioafetiva, expressivo-comunicativa, cognitivo-interpretativa, elas vão produzindo no ser humano uma condição de intervenção no mundo. Quer dizer, o sujeito sabe argumentar, sabe ler o mundo, etc. Isso tudo lhe permite propor coisas. Quer dizer, olhar uma certa situação problemática, interpretá-la, fazer uma proposição, tomar uma decisão. Esse conjunto, digamos, de competências que eu coloco aqui, depois das demais, porque é mais complexo, eu chamaria de competências prático-propositivas. Ou seja,
dado uma condição prática, dado uma situação, problema, eu estabeleço um diagnóstico, ou seja, eu compreendo, eu tomo uma decisão e, nessa medida, eu me coloco autonomamente. Esse conjunto de competências que eu arbitrariamente designei assim, não há nenhuma ciência das competências que me permitisse classificá-las, ordená-las assim, elas, na realidade, estão todas articuladas. Quem sabe argumentar também sabe decidir. Quem sabe argumentar precisa, antes disso, dominar a palavra. Não há, essas competências se somam. Por que, então, terá sido importante apontá-las? O desenvolvimento das competências chamadas prático-propositivas, elas, de alguma maneira, estão ligadas ao enfrentamento de situações práticas. Elas podem ter, muitas vezes, um caráter, diria, técnico-científico, mas pode ser vivencial. Por exemplo, uma criança se apresenta febril. Ora, quando é que isso é questão de dar uma aspirina ou quando é que isso é questão de levar correndo ao pronto-socorro? Ora, há uma competência prática aí sim capaz de desconfiar, por exemplo, de uma possível meningite com a dificuldade de girar o pescoço ou outro sintoma, ou identificar claramente que houve uma virose, ou seja, uma pequena gripe ou um resfriado. Eu estou mencionando uma coisa tão trivial como essa, mas às vezes de uma sensibilidade ou de uma certa cultura para as questões da saúde pode depender a vida ou a morte de uma criança. Então, quando eu digo competências prático-propositivas associadas à formação geral de um ser humano, eu não estou dizendo necessariamente de uma prática profissional. Eu estou dizendo da capacidade de identificar uma certa circunstância. Por exemplo, o cheiro do gás, para falar de uma coisa perigosa. Digamos que a gente perceba que há um cheiro de gás e há um vazamento. Isso deve, com uma certa cultura técnico-científica, imediatamente conduzir ao alerta para o perigo de explosão e de incêndio. Então, acender uma luz, ligar um comutador, onde isso vai certamente provocar uma faísca, é algo que nunca poderia ter feito diante de perceber o cheiro de gás. Ora, se diz, isso é uma competência? Isso é uma competência prático-propositiva, sim. Quer dizer, essa correlação entre o cheiro do gás e o perigo da explosão não se dá automaticamente. A correlação entre a febre e outros sintomas e uma simples virose ou uma meningite também não se dá automaticamente. De uma certa maneira, quando a gente educa pensando na construção, na qualificação do estudante, centrado nas suas habilidades, nas suas competências, o professor deixa de ser o protagonista central do processo de ensino-aprendizado. Ele promove o aprendizado, mas o agente desse aprendizado é, sobretudo, o aluno. Vale a pena lembrar que competências prático-propositivas não estão só ligadas a raciocínios e decisões de natureza tecnológica ou científica. Qualificações humanas, de sensibilidade para as diferenças de intenções, para conflitos humanos, para as diferentes aptidões que têm que ser coordenadas num trabalho em equipe. Essas qualificações também são competências prático-propositivas. Vamos pegar um exemplo específico, por exemplo, de uma atividade desportiva. Digamos que se tem uma equipe de vôlei ou de outro esporte. O fato de que se tem uma equipe não se trata de pessoas idênticas fazendo a mesma coisa, mas de pessoas diferentes, com diferentes aptidões, qualificações e propensões, numa tarefa conjunta, mas
desenvolvendo conjuntamente suas diferentes aptidões. A capacidade de articular essas diferentes aptidões constitui uma competência prático-positiva superior, importantíssima. O trabalho hoje e a vida em sociedade exige essa competência de articular diferenças, de superar divergências e conflitos. Portanto, quando se chega, digamos, a essa etapa de autonomia individual, em que o socioafetivo, o comunicativo expressivo, o cognitivo interpretativo estão dominados, você chega à condição não só de argumentar e tal, mas de propor, decidir e articular para um fazer concreto. Isso vale para a vida em geral, para a vida social e afetiva e vale muito particularmente para a vida profissional. Luiz Carlos de Menezes fala agora sobre o papel do professor no ensino de competências. Os professores devem estar preparados para promover o ensino por competências, o que não tem sido uma tarefa fácil, mas é o que se pede atualmente para o professor. Se poderá dizer, mas quem é esse gênio de professor capaz de desenvolver essas coisas todas em condições muitas vezes difíceis, com turmas numerosas, agitadas, na pujança da adolescência? Pois bem, pode-se dizer sim que o professor precisa dominar as competências que ele pretende desenvolver nos seus alunos. Isso é o mínimo que se pode esperar deles. E certamente o professor desenvolve isso não só na sua formação específica docente, desenvolve isso na escola que ele cursou do infantil fundamental ao médio, ao ensino superior, e desenvolve isso na vida. Agora, certamente cada uma dessas competências, desses campos de competências que eu mencionei, são essenciais para o professor. As competências socioafetivas, nem dizer, porque a tarefa do professor é uma tarefa de lidar com coletivos, de estar permanentemente exposto e tem que gostar de gente para ser professor, para começo de conversa. As competências de expressão e comunicação são o instrumento por excelência de serviço do professor. Não só a linguagem oral, a linguagem falada, ele é o que escreve, ele é o que estabelece um gráfico, ele é o que gesticula. As linguagens do corpo e da alma são um instrumental do professor. Finalmente, o professor é o cara que conhece. O domínio do cognitivo, quer dizer, o professor de história conhece história, o professor de inglês conhece inglês, o professor de física conhece física. Agora, é preciso ser muito claro, não se pode restringir o professor meramente ao ensinador do que conhece. Essa não é, por excelência, a tarefa do professor. A tarefa do professor é, no convívio com os seus alunos, criar condição para o aprendizado. E nesse aprendizado, o protagonista é o seu aluno. Ele precisa ser capaz de articular isso. E talvez o ponto mais frágil da formação do professor seja precisamente na insuficiência dos atuais estágios. Os atuais estágios são muitas vezes perfunctórios, quer dizer, assina-se uma ficha, ele assiste uma aula nem sempre conduzida da maneira mais adequada e a supervisão nem sempre se dá. Então é preciso reconhecer que se está numa condição de formação insuficiente e elaborar essa transição na formação docente não se faz por mágica. Então, talvez nós devêssemos lembrar da coisa quase fabular do que vem antes, o ovo e a galinha. Quer dizer, como é que eu posso fazer uma educação em que o aluno é o protagonista, em que os fazeres são coletivos, múltiplos, e o professor é um articulador, se ele não foi formado desse jeito? Quer dizer,
de que maneira o professor vai passar a ter uma atuação que é demandada para o desenvolvimento das competências que se preconiza, se ele mesmo não teve essa formação. Eu tenho a impressão que enfrentar essa questão é produzir a transição que especialmente a educação brasileira precisa. E como é que seria eventualmente feita essa transição? Eu acho que o cenário é a escola. Se a gente coloca um professor que pode não ter tido essa condição na sua formação inicial, mas está situado num ambiente escolar de fazeres múltiplos, de projetos, de articulações interdisciplinares, ou mesmo de ensino disciplinar, fundado em atividade dos alunos de observação, de diálogo, de participação, o professor se forma nesse ambiente. Em outras palavras, é a escola que promove um ambiente de vivência cultural, em que a cultura específica, técnico-humanística de um professor é demandada, mas em que ele vai trabalhar junto com os seus alunos. Nesse momento você tem uma formação em serviço, literalmente. Ele está trabalhando, está se formando para uma outra atitude. Ele vai adquirir também outras competências nisso, para além do seu conhecimento específico, do seu domínio disciplinar. Ele vai viver também dificuldades, mas é bom que se diga, ele vai aprender com seus alunos. E à medida em que os alunos percebam serem também protagonistas dessa produção de conhecimento, dessa elaboração conjunta, a escola passa a ser um ambiente de cultura e, nesse ambiente de cultura, competências e interesses e autoestima, essas coisas se desenvolvem conjuntamente. Não se pense isso como alguma coisa sem conflito. Essas coisas muitas vezes promovem tensões, promovem situações que demandam intervenção, mas todas essas coisas têm natureza formativa e pedagógica, seja para os alunos, seja para os professores. Às vezes, um projeto em que a escola se mobilize em torno de questões sociais, de segurança pública, ambientais, e as diferentes disciplinas intervenham, isso pode ser transformador para cada uma das disciplinas. Ou, às vezes, no interior de uma disciplina, um projeto que envolva fazeres conjuntos, envolva articulação de diferentes competências, isso também transforma a própria disciplina e forma o professor. Portanto, mais do que tudo, é a atitude pedagógica geral da escola, ou que se chama mais amplamente de projeto educativo ou projeto pedagógico da escola, que vai demarcar uma formação centrada nos fazeres do aluno e um desenvolvimento de novas competências no professor. Nosso convidado, o professor Luiz Carlos de Menezes, falou sobre competências e interdisciplinaridade. E mais ainda, mostrou a importância da preparação do professor para o desenvolvimento das competências dos alunos. O programa Educação Continuada fica por aqui. Até o próximo. Na TV e na internet.